A paz do Senhor, adolescentes. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um dos nossos visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estarmos juntos aqui nessa manhã para mais uma lição da nossa EBD. Hoje, a nossa lição tem por título uma pergunta. Você está firme? Você está firme, adolescente? Vamos orar, então, para darmos início à nossa aula. Pai Santo, graças te damos, Senhor, por mais esse momento na Tua presença, por mais essa oportunidade, ó Pai, de juntos aprendermos acerca da Sua palavra, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua infinita graça sobre as nossas vidas. Sê conosco, Senhor, nos conduza, Senhor, através, Senhor, da pessoa do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos, ó Pai, aprendermos mais de Ti, ó Pai, nos envolvermos, ó Senhor, na Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, espero que vocês já estejam aí com o nosso material, a nossa revistinha, né? As parábolas de Jesus são vivas, estamos terminando o nosso trimestre. Essa é a lição de número 11, que vocês também estejam aí com um caderno, uma caneta, né, para anotar. Também podem estar colocando as perguntas de vocês no chat, que nós acompanhamos as aulas, nós, professores, estaremos respondendo a vocês. Não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar a nossa aula, amém? E não esqueçam também da nossa oferta na casa do Senhor. Amém, adolescentes? Não esqueça de contribuir na casa do Senhor. A obra, ela precisa. Você pode contribuir através das nossas ferramentas, que vocês já conhecem. Vocês podem contribuir também logo mais à noite, né, entregando ali na tesouraria a sua oferta da EBD. Isso será bênção para a casa do Senhor e alegrará o Senhor. Amém? Que o Senhor possa continuar abençoando ricamente a vida de vocês. Adolescentes, eu queria falar de mais uma coisinha para vocês hoje. O nosso Holy Teens, lembra? O nosso Holy Teens está chegando, está pertinho o nosso Holy Teens. Aí agora nos dias 1 e 2 de julho, não esqueçam de convidar seus amigos, convidar sua família, convidar todos aqueles adolescentes, jovens que vocês conhecem, para estarem juntos aqui conosco no nosso Holy Teens. Amém? Vocês vão ver o vídeo aí agora. Joel disse que os filhos iriam profetizar. Ele disse que os velhos teriam sonhos. Ele não disse que ele viria para nos destruir, para acabar com a gente. Joel disse que ele viria para nos melhorar, para nos refinar, para nos purificar, para nos capacitar. A promessa de Deus não é que seus filhos serão drogados, é que seus filhos serão profetas. Não é que você vai ser deprimido, mas é que você terá visões. Então a promessa do batismo de fogo é uma das mais poderosas promessas da Bíblia. Pode me queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. É
É isso aí, adolescentes. Está chegando o nosso evento. Não esqueçam, então, de compartilhar o nosso convite. Não esqueçam de compartilhar o link da inscrição. Convidem mesmo aquelas pessoas que estudam com vocês, as pessoas da sua família, os seus amigos, para que todos juntos possamos estar aqui fazendo um grande culto, louvando, adorando, bendizendo o nome do nosso Senhor, aprendendo mais nesse nosso evento do Roletins. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aí para a nossa lição de hoje. Nosso texto áureo está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, a página é a 40 do nosso devocional. Amém? Vamos ler então, adolescentes, página 40, versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Glória a Deus. Adolescentes, eu queria convidar vocês agora para olhar as fotos de alguns prédios. Olhem só para essas fotos desses prédios. Vocês acham, adolescentes, que essas construções são construções firmes? Vocês, assim, teriam coragem de morar num desses prédios? Vocês teriam, talvez, coragem até mesmo de entrar em um desses prédios por algum momento? Ou simplesmente, assim, de passar na frente de um desses prédios? Será que vocês teriam coragem? O que vocês acham, adolescentes, que contribuiu para que esses prédios se inclinassem dessa maneira aí que vocês acabaram de ver nas fotos? Será que foi uma fundação mal feita? Será que o problema desses prédios, adolescente, foi que eles não terem sido devidamente firmados na rocha? Será que as condições da natureza, o vento, a tempestade, abalariam de alguma forma esses prédios? Ou abalaram, por isso que eles já estão assim? Será que a culpa foi da natureza? O que vocês acham? Ou será, adolescentes, que a construção dos alicerces dessas edificações foi o que não concedeu a eles a firmeza que eles precisavam? Assim, adolescentes, como há um jeito certo para que as construções sejam feitas, para as edificações serem firmadas, também há um jeito certo, adolescentes, para nós servirmos ao Senhor. Não é a nossa maneira, não é do nosso jeito, adolescente, não é como a gente quer. Servir a Deus envolve, adolescentes, antes de tudo, obediência a Ele. Amém? Na aula de hoje, nós trabalharemos o tema da obediência e da desobediência. A partir da parábola dos dois construtores, conhecida também como parábola dos dois fundamentos, nós vamos estudar acerca disso, da obediência e da desobediência. Nós temos na Bíblia, adolescente, vários exemplos de personagens que foram obedientes a Deus. Assim como nós temos também exemplos de personagens bíblicos que não obedeceram ao Senhor, que desobedeceram também. Nós podemos citar como exemplo de obediência Abraão. Abraão tomava decisões de acordo com a vontade de Deus. E como exemplo de desobediência, podemos citar Ló, que estava ali junto
de Abraão, né? Da mesma família. E Ló, ele confiava naquilo que os olhos dele viam. Era ali que estava a confiança de Ló. Podemos citar também um outro exemplo, Maria. Maria, ela aceitou a vontade de Deus, ela foi obediente e não se negou a cumprir a sua missão. E outro exemplo que nós podemos citar de desobediência é Adão e Eva. Adão e Eva, mesmo tendo sido orientados por Deus, eles escolheram fazer a própria vontade deles. Eles escolheram desobedecer a Deus. E assim o pecado foi originado, como nós bem sabemos, né? Saul foi rejeitado por Deus por desobedecer. Foi rejeitado por desobedecer a Deus. Enquanto Noé, adolescentes, a Bíblia diz que Noé obedeceu a Deus em tudo. É o exemplo contrário, obedeceu a Deus em tudo. Enfrentou zombarias, Noé enfrentou deboches, mas ele continuou ali firme, obedecendo a Deus. E a obediência de Noé trouxe benefícios a ele, à família dele, e trouxe também benefícios a toda a humanidade. Então, adolescentes, as nossas escolhas, elas têm consequências. Nós precisamos ser conscientes disso. As nossas escolhas, todas elas, têm consequências, seja a curto, a médio ou a longo prazo, mas elas vão trazer consequências sobre as nossas vidas, adolescentes. Haverá, adolescentes, um dia em que todas as escolhas que nós fizemos na vida, quer sejam escolhas boas ou escolhas más, elas virão à tona. E nós teremos, adolescentes, que prestar contas ali no juízo final. Nós teremos que prestar contas. Não há nada que agora esteja escondido, adolescentes, que ali não será revelado. Então, adolescentes, aprendam que obedecer é melhor do que desmoronar. Amém? Vamos então aí para o nosso primeiro tópico da nossa lição, que nos diz assim: 2 homens, 2 casas e 2 destinos. Primeiro tópico da nossa lição. No final do Sermão do Monte, adolescentes, Jesus, ele dirige as suas palavras aos seus discípulos e lhes propõe uma história sobre algo que o incomodava bastante. Jesus diz que algumas pessoas vinham até ele, ouviam a sua palavra, declaravam sua fé chamando Senhor, Senhor, mas não praticavam seus ensinamentos. Ou seja, adolescentes, se contentavam em serem apenas ouvintes e não praticantes da palavra. E é exatamente, adolescentes, dentro desse contexto que Jesus apresenta a parábola, dos 2 construtores, ilustrando algumas verdades espirituais sobre o perigo de ouvirmos a palavra e não seguirmos a palavra. Eu queria ler com vocês a parábola, aí mesmo onde vocês já abriram o devocional, na página 40, nós vamos ler o versículo 24 novamente e vamos seguir até o 27. Amém? Nos diz assim a palavra: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse versículo foi o nosso textual. Continuando, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, essa parábola, adolescente, nos fala sobre 2 homens que decidiram construir as suas respectivas casas. Um desses homens era sábio e construiu a sua casa sobre a rocha. O outro homem era tolo e edificou a sua casa sobre a areia. É sobre isso que nos fala a parábola. O sábio, o prudente, adolescentes, ele cavou bem fundo até encontrar a rocha. Cavou bem fundo até encontrar uma rocha que ele pudesse alicerçar a sua casa. Enquanto, adolescentes, o homem insensato, sem juízo, ele não se preocupou com isso, não. Ele não demonstrou, aliás, qualquer tipo de preocupação com isso. Ele foi lá e fez a casa sobre a areia. A firmeza necessária para a edificação não foi preocupação para ele. Ele só se preocupou com a aparência. Jesus nos explicou o que representam esses 2 personagens da parábola. O construtor sábio representa, adolescentes, aquele que ouve a palavra e que pratica a palavra. E o construtor insensato, tolo, é aquele que ouve a palavra e não vive de acordo com a palavra, que não pratica a palavra que aprendeu. Se ele se contenta, adolescentes, o construtor tolo, ele se contenta em apenas ser ouvinte. Ele não tem a preocupação em praticar os princípios bíblicos que Jesus ensina. Então, é interessante nós notarmos, adolescentes, que aqui Jesus fala sobre aqueles que estão com ele diariamente. Jesus não está falando de pessoas que não seguiam, que não conheciam, que não tinham convívio com ele, de pessoas que não estão na igreja, vamos colocar assim, que, né, como nós. Não, ele fala de pessoas como nós, pessoas que conviviam com eles, pessoas que ouviam com regularidade a palavra, pessoas que participavam da vida religiosa até fervorosamente, com assiduidade. E pensando isso, adolescentes, para a nossa própria realidade, nós podemos dizer também que Jesus estava falando para pessoas que leem a palavra, para pessoas que dizimam, para pessoas que ofertam, para pessoas que cantam louvores, para pessoas que frequentam, que participam de cultos, que têm que têm regularidade, que vão à igreja com regularidade. Pessoas como nós, adolescentes, pessoas do nosso convívio, pessoas de dentro da igreja. Existem, adolescentes, os prudentes e os insensatos, até mesmo dentro da igreja. E a qual grupo será, adolescentes, que nós pertencemos? Nós pertencemos ao grupo dos tolos ou nós pertencemos ao grupo dos sábios? Será que nós pertencemos àquele grupo das pessoas que obedecem ou àquele grupo dos desobedientes? Não existe uma terceira opção. Ou a gente pertence ao grupo dos ímpios, somos ímpios, ou pertencemos ao grupo dos justos, somos justos. Não há uma terceira opção. Ou obedecemos ou desobedecemos a palavra de Deus. Enquanto está tudo tranquilo, adolescentes, enquanto o sol está brilhando, enquanto não aconteceu nada fora da normalidade, as 2 casas aqui da história, que nós acabamos de ouvir, da parábola, elas eram bem parecidas. Podemos dizer até que elas fossem idênticas. O trabalho do construtor sem juízo, ele parece tão bom quanto o trabalho do construtor sábio.
Mas as semelhanças superficiais, adolescentes, elas podem impressionar. Mas só que quando a chuva cair, quando o vento soprar, quando o rio transbordar, adolescentes, quando a tempestade vier, como vai ser? E aí? O que será que vai acontecer? Será que é aí que as semelhanças acabam? É aí que o disfarce, adolescentes, daquele que está fingindo ter fé, daquele que até gosta do cristianismo, mas não quer uma vida com Jesus, não quer um relacionamento sério com Jesus, vai desmoronar, adolescentes. Como a casa do construtor insensato aí da parábola. Estejamos, pois, atentos a isso, adolescentes. Amém? Próximo tópico aí da nossa lição, tópico 2, a tempestade revelará a diferença. Tópico 2, a tempestade revelará a diferença. Essa parábola, adolescentes, ela nos ensina a não tirarmos conclusões precipitadas. Ela nos ensina a não olharmos para a aparência exterior apenas. Talvez aquelas casas possuíssem a mesma planta. Talvez aquelas casas tivessem tido os mesmos materiais usados na sua construção. Porque nos tempos de Jesus, as casas eram bem diferentes das construções que nós temos hoje. Naquele tempo, as paredes eram feitas de uma mistura de barro endurecido. Elas não eram tão sólidas. O telhado também era frágil. Algumas pessoas preferiam construir suas casas na beira do rio, porque ficava mais fácil, ajudava, favorecia, né, as plantações, a criação dos animais, favorecia até mesmo o abastecimento da própria casa. Então, eles gostavam de construir, quem podia, construir as casas assim, às margens dos rios. Porém, adolescentes, as condições, as mudanças climáticas, né, elas eram muito comuns naquela região. E muitas vezes as tempestades ocasionavam o transbordamento do rio. Aí, olhando para a fragilidade das construções e levando em consideração as condições climáticas daquela época, nós percebemos a importância do alicerce da casa. Até a tempestade chegar, adolescentes, cada casa parecia suficientemente resistente. A aparência era de que todas duas resistiriam. Porém, adolescentes, a tempestade revelou a única e essencial diferença entre elas. Sabe qual era? O alicerce. O alicerce era a grande diferença daquelas duas casas. Quando Deus colocar à prova tanto a vida quanto o caráter, adolescentes, de cada construtor, será o alicerce ou a ausência do alicerce, que determinará o juízo final. Vamos lembrar também, né, que não é pela falta de sermos, que não é pelo fato de nós sermos obedientes que tudo vai ser perfeito nas nossas vidas, adolescentes. Não foi assim que o Senhor nos ensinou, que nós não passaríamos por momentos difíceis na vida. Pelo contrário, Jesus nos diz que nós passaríamos sim por aflições. Nenhum ser humano está imune, adolescentes, às tempestades da vida. Essas tempestades, elas podem vir de várias formas na nossa vida. Elas podem vir através de enfermidades, elas podem vir através de crises, podem vir através de fracasso, podem vir através de uma pandemia, como nós acabamos de viver, que foi terrível para muitos, podem vir através de temores, pode vir até mesmo através da própria morte. Várias formas para essa tempestade poder atingir
as nossas vidas. Jesus disse que no mundo nós sofreríamos, adolescentes. Está em João, no capítulo 16. Vocês podem confirmar depois, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas está na palavra. E a Bíblia também ela reafirma essa verdade, esse entendimento, várias vezes em outras passagens. Momentos difíceis serão inevitáveis, adolescentes, na minha vida, na sua vida. Mas aquele que está com Cristo, que pratica a palavra de Deus, aquele que tem perseverança em Cristo, é aquele que terá condições de resistir às tribulações. Amém? A casa, adolescentes, que foi construída sobre a rocha, mesmo sofrendo os temores da tempestade, ela permaneceu inabalável. Enquanto a que foi construída sobre a areia, ela foi totalmente destruída. Não sejamos, portanto, adolescentes, como construtor sem juízo, amém? Escolhendo viver uma vida em desobediência a Deus. Escolhendo viver uma vida em desobediência à vontade de Deus. Entendem? As tempestades da vida, adolescentes, as adversidades, elas chegarão. Mas quando isso acontecer, o relacionamento que nós construímos com nosso Senhor Jesus fará toda a diferença nas nossas vidas. Amém? O tópico 3 aí da nossa lição nos diz que obedecer é melhor do que desmoronar. Olha só, a casa que caiu tinha tudo para permanecer de pé diante das tempestades. Vocês podem acompanhar comigo aí na revista, o primeiro parágrafo. Mas por causa da tolice do construtor sem juízo, que escolheu ignorar a importância do alicerce, seu destino foi comprometido para sempre. Assim também, adolescentes, é a nossa vida espiritual. Não basta, adolescentes, nós dizermos coisas bonitas para Deus, não basta nós estudarmos a palavra, não basta nós meditarmos na palavra, se nós não estivermos dispostos, adolescentes, a colocar a palavra em prática. Nós precisamos praticar aquilo que aprendemos na palavra. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Tiago, o irmão de Jesus, ele nos desafia a não sermos apenas ouvintes da mensagem, mas sim a sermos praticantes, a fazer parte do reino de Deus, a nos envolvermos em obediência irrestrita a Jesus Cristo. Amém, adolescentes? É assim que nós devemos viver. Não dá para seguir a Jesus sem se submeter, adolescentes, à palavra de Deus. Amém? Nós precisamos ser obedientes. O título desse nosso terceiro tópico, obedecer é melhor do que sacrificar, faz uma adaptação da repreensão que o profeta Samuel fez ao rei desobediente. Vocês sabem de quem eu estou falando? O profeta Samuel repreendeu a Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos diz assim, ó. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus, ele encara com seriedade o problema da desobediência. Deus ordenou, adolescentes, que Saul fizesse guerra contra os amalequitas, a fim de fazer justiça ao povo de Israel. Quando eles estavam no deserto, né? E pelo que os amalequitas tinham feito. Saul, ele obedece a Deus parcialmente, porque ele mantém Agag, o rei dos amalequitas, vivo, adolescentes. E Deus se arrepende, olha só que coisa séria, Deus se arrepende de ter nomeado Saul rei de Israel.
O profeta Samuel, ele confronta o rei Saul com o seu pecado da desobediência e anuncia a Saul a consequência das suas escolhas. Fala assim a palavra: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Saul, então, foi rejeitado por Deus por causa da sua insistência em desconsiderar a vontade do Senhor, adolescentes. Caso nós escolhamos o caminho da desobediência, nós também desmoronaremos diante da tempestade do juízo vindouro. Então, adolescentes, nós aprendemos aqui que nós devemos construir a nossa vida sobre a rocha. Amém? Nós devemos construir a nossa vida sobre a firmeza inabalável da palavra do Senhor, adolescentes. E jamais podemos nos esquecer que obedecer é melhor do que sacrificar, que obedecer a Deus é melhor do que desmoronar. Nós devemos obedecer às ordens do Senhor. Amar Jesus, adolescentes, é obedecer a Jesus. Amém? Não basta nós dizermos coisas bonitas para Deus. Não basta nós estudarmos ou meditarmos na palavra do Senhor se nós não estivermos ali dispostos a colocarmos em prática o que nós sabemos. Nada disso vai adiantar. Nós estaremos em desobediência, porque o Senhor nos manda obedecer a palavra dele, e obedecer, adolescentes, é praticar. A obediência, ela não é o caminho mais fácil mesmo. Não é. É um caminho árduo obedecer. É estreito também, eu sei. Mas ainda assim, adolescentes, é o melhor caminho que nós temos a seguir. Amém? É por meio da obediência, adolescentes, que nós somos abençoados. É por meio dela que o Senhor se agrada de nós. Nós agradamos a Deus quando nós o obedecemos. Amém? Então, que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa ter no seu coração o propósito de obedecer a Deus em todas as coisas, que você possa amar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e escolher, adolescentes, obedecer ao Senhor. É o Espírito Santo que vai te dar força, é o Espírito Santo que vai te conduzir, e é através do Espírito Santo de Deus que você vai conseguir. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Amém? Pai Santo, graças te damos, Senhor, por mais essa aula, Pai. Que a sua palavra, Senhor, possa frutificar nas nossas vidas, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa nos incomodar, Senhor. Que nós estejamos, Senhor, dispostos a obedecer a sua palavra, a ouvir a tua voz, a seguir as suas ordenanças. Que o Senhor possa nos capacitar, nos dar ânimo, Senhor. Nos dá, Senhor, meu Deus e meu Pai, amor, ó meu Pai, para que em tudo sejamos obedientes. Sê conosco nessa manhã, nos abençoe logo mais no nosso culto, Senhor, a Ti, na nossa igreja, à noite, Senhor, que possamos estarmos todos aqui reunidos para juntos adorarmos, bendizermos o nome do Senhor e aprendermos mais acerca da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Foi na cruz em que ao fim percebi
Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem